Então vamos lá, galerinha. Vamos falar de verbos neste momento, então. Vocês lembram aí? Quem já lembrou, quem relembrou, né? Provavelmente no terceiro ano vocês já estudaram sobre verbo. Vamos relembrar um pouquinho? O que é verbo, então, gente? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Vamos lá. Quando é que o verbo indica ação? Vamos ver aqui, olhem para a imagem e vamos ver algumas frases. Carol entra no parque. A palavra entra indica uma ação, né? Ela se moveu, ela fez uma ação, ela entrou no parque. Então, entra é o verbo dessa frase. Depois, Fábio pegou a bola. Pegou é o verbo dessa frase. Larissa brincou com Fábio. Brincou é o verbo desta frase. Totó correu atrás. Totó correu atrás do balão. O que Totó fez? Correu atrás do balão. E o correu também é o verbo desta frase que indica uma ação. Estado. Quando é que o verbo indica um estado? Vamos ver. Carla está feliz com as brincadeiras. Está é como ela está se sentindo, ela está feliz. Então, este, né, está é o verbo desta frase. Diana é muito maluca no parque. É como ela age no parque. Então, ela é muito maluca. É o verbo desta frase. Sou uma pessoa extremamente brincalhona. Sou está indicando como eu sou. Então, sou, do verbo ser, é o verbo desta frase. A gente falou também que o verbo pode indicar o quê? Um fenômeno da natureza. O que é isso, professora? Fenômeno da natureza? Isso são as ações que a natureza promove, ou seja, ventar, trovejar, nevar, chover. Essas são ações que a natureza promove, né? Que são verbos também. Por exemplo, choveu em armazém ontem. O que aconteceu em armazém? Choveu. Choveu é o verbo da frase. Ventou muito nesta madrugada. Ventou é o verbo desta frase. Nevou em São Joaquim. Então, do verbo nevar. Trovejou a tarde inteira. Então, trovejar é o verbo desta frase. Então, além de ação, de um estado, o verbo também indica o quê? Fenômenos da natureza. O verbo possui três conjugações verbais, gente. Quais são essas conjugações? Vocês têm aí na apostila de vocês também. A primeira conjugação são os verbos terminados em ar. A segunda conjugação, cantar, amar, sentar. A segunda conjugação são os verbos terminados em er. Quais são eles? Tem muito mais, claro, mas aqui a professora trouxe alguns exemplos. Saber, ler, escrever, entender. E a terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Olha só, sorrir, partir, dividir, abrir, sair, decidir, rir, certo? Verbo vamos ver agora quando o verbo está no infinitivo. Por exemplo, olha só. Quando o verbo está terminado em ar, er e ir, a gente diz que ele está no infinitivo. Olha só, cantar, amar, sentar, é como se fosse o verbo no seu nome inicial. Por exemplo, se a professora falar assim, eu estou cantando no coral. Cantando, ele vem de que verbo? Ele vem do verbo cantar. Vamos ver uma frase com amar.
Eu estou amando as brincadeiras deste final de semana. Então, amando vem do verbo amar. Quando a gente encontra o verbo, a gente diz que ele está no modo infinitivo. Quem conhece esse personagem? O Tarzan. O Tarzan, ele usa as frases no verbo, no modo infinitivo. Olha só. Eu comer fruta. Tarzan beber água. Falta um acentinho ali na água, perdoe, professora. Ele não conjuga o verbo como a gente conjuga. Provavelmente a gente falaria assim: eu como fruta. Ou se não, eu bebo água. E ele fala no modo infinitivo, ou seja, terminado em ar, em er ou em ir.